la batalha que todos nós outros vamos enfrentar hasta el fim de nossa vida, com Jesus ou sem Jesus, com o Espírito Santo ou sem o Espírito Santo, todo ser humano ele vai enfrentar essa batalha hasta el fim de la vida, que é a batalha em la mente. Essa batalha em la mente é a batalha mais complicada que há, porque é em la mente aonde se vão a forjar decisões, atitudes, reações. É aqui. Quando a mente de la persona está tomada por ideias satânicas, por pensamentos do diabo, então essa criatura, ela com certeza vai tomar decisões erradas, vai ter reações erradas, e ela vai sofrer consequências por isso, porque ela não conseguiu entender que essa guerra se trava na mente, e aqui na mente é aonde o diabo mais ele vai trabalhar para tentar destruir sua fé, para tentar destruir nossa vida. E se nós outros não atentamos para isso, seremos controlados. Você quer ver um exemplo simples? Quando você abre um periódico, você começa a ler as notícias de um periódico, seja ele qual seja. Você começa a ler as notícias, imediatamente sua mente começa a llenar-se de quê? Preocupações. Você pode observar. Você começa a sentir preocupações. Você começa a ter temores. Começam a vir incertidumbres, questionamentos. Por quê? Porque quando você abre esse periódico, ele só vai atrair malas notícias, malas palavras, só desgraças. Dificilmente você vai encontrar notícias que venham animar-lhe. Dificilmente. Até porque coisas buenas não vendem periódicos. Coisas buenas não traem audiência para um noticiero. Eles necessitam de tragédias, de desgraças, de amaridismo, para que eles possam manter suas ventas e sua audiência. Não sei se me estou fazendo entender. É normal isso. É como chisme. Você vê que o chisme, todo mundo lhe gusta escutar chisme. Você sabia que fulano, não me diga, em sério, você já sai de dia, já disse para outro, você sabia que fulano, quis isso, ele isso, aí já vai, és ou não és? Porque tudo que é malo se propaga rápido, e isso inunda a mente das pessoas de ideias erradas. Quantas pessoas você de pronto las juzgou por informações de terceiros? Você nem sequer conhecia, mas porque a outra pessoa lhe trajo na informação de aquela, você já la juzgou por lo que você escutou, sem ao menos conhecer a pessoa. Muitos de vocês aqui, antes de vir à igreja, tinham uma mala impressão nossa. Muitos aqui creiam que nós outros éramos rateiros, que roubávamos as pessoas, que sacávamos o dinheiro da gente. Ou não é verdade? Mas você nem sequer me conhecia. Mas você já dizia, esse bispo é um ladrão. Você nem me conhecia. Você nem sabia quem eu era. Mas por causa de palavras, essas palavras vieram a formar uma opinião sobre minha persona, sobre a igreja, sem que você sequer nos conhecera. Porque é assim que Satanás, ele trabalha para destruir a humanidade, destruir as pessoas.
E tratando-se de aqueles que estão dentro da igreja, o diabo, ele vai a trabalhar mais intensamente para que essas pessoas sejam facilmente controladas, dominadas. Então, ele sempre vai a disseminar, ele sempre vai a lançar as ideias, palavras negativas, malas, dúvidas, porque ele sabe que dessa maneira ele vai fragilizar. Por isso que as pessoas têm dificuldade para ler a Bíblia. Por isso que as pessoas dizem assim: é que eu leio, não entendo nada. Por quê? Porque o diabo, ele sabe que a palavra de Deus, ela produz dentro de nós outros fé. A palavra de Deus, ela nos dá força, ânimo. A palavra de Deus levanta a persona. A palavra de Deus nos llena de pensamentos buenos, fortalece nosso intelecto, nosso espírito, nos dá força interior, a palavra de Deus. Então, o diabo, ele trabalha para que você não atente para a palavra, para que você não leia, para que você não medite, para que você se distraiga. Então, você vê que hoje em dia, o que mais existe no mundo é uma coisa chamada entretenimento. Entretenimento. Porque o que mais o diabo quer é que as pessoas estejam como? Distraídas. Distraídas. Então, ele cria ideias, séries, películas, novelas, redes sociais, toda a classe de coisas para tratar de que as pessoas se llenem das ideias dele, dos pensamentos dele, para que aquello pareça uma verdade, para que as pessoas tomem aquello como algo real, mas que quando você compara com a palavra de Deus, você vê que são duas coisas opostas. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque é em nossa mente que vamos vencer, ou em nossa mente que vamos a fracassar. Quando você vê a pessoa que fracassou, ela fracassou primeiro aqui. Quando um homem comete um adultério, por exemplo, ele adulterou primeiro aonde? Aqui. Porque ele começou a ter fantasias com aquela mulher. Não é que ele se encontrou com ela, oi, caiu, ou ele adulterou. Não. Há um processo que o diabo vai trabalhando na cabeça daquele homem ou daquela mulher. E como que o diabo trabalha? Ele vai trabalhando na mente. Ele vai colocando na mente da pessoa a ideia. Ele vai sembrando na cabeça daquele homem: essa mulher, ela é melhor que a tuya. Ela hace coisas que a tuya não hace. Ela mira como ela lhe trata, sua mulher não lhe trata assim. Ela é mais sensual que sua mulher. E assim vai. Hasta que chega o momento em que ele comete o adultério, fisicamente. Mas esse adultério já aconteceu dentro da cabeça dele. Porque ele já foi alimentado, aquele pensamento já foi colocado, e foi sendo trabalhado, foi sendo aí cultivado em la mente. É isso aqui que acontece, a vitória e o fracasso da persona. O mesmo acontece com a mulher. Ela começa a encontrar com uma pessoa, no transporte, no trabalho, e o tipo é muito carinhoso, é muito atento, lhe abre a porta quando passa, e não sei o que, e lhe dá ela assenta no transporte. Ela disse, e o diabo disse: vê, tu marido não faz isso. Aí ele está perfumado, ela disse: vê, ele está perfumado, tu marido ele não sei se me hago entender. E começa a despertar em ela, em la mente. E quando ela chega ao adultério, mas aquele solo foi no físico, porque aqui dentro já havia acontecido. Ou seja, tudo acontece dentro da mente. É como quando o tipo vai roubar um banco,
antes dele roubar um banco na tenda, que é o que ele hace? Ele planeia. E aonde está esse plano? Em la mente. Hasta que ele comete, mas já está em la mente. Então, se a maior guerra que você vai travar é em sua mente, em seu pensamento. E por isso que você tem que ver o que está passando por sua cabeça. A quem você está escutando? Que classe de coisas você está colocando para dentro de sua mente? Porque o que você vai colocando para dentro de sua mente vai forjando sua forma de ser, sua forma de actuar, porque está dentro de sua mente. Então, pense em seus pensamentos, que é o que eu ando pensando. A quem eu estou dando ouvidos? A quem? Quando você coloca vídeos para ver na internet, em YouTube, em Facebook, que é o que você está vendo, que água você está bebendo, que alimento você está comendo, porque isso vai forjar suas decisões, isso vai hacer-lhe tomar atitudes, reações, porque todo está dentro de sua cabeça. É assim que o diabo ele vai trabalhando. Vê aqui, nós outros estamos falando nos últimos dias de Jacob, correto? Quando Jacob ele saiu de sua casa, porque ele estava aqui. Ele estava aqui? Mas por que ele estava huyendo? Porque ele havia tomado malas, ou não? Então, se ele estava huyendo, ele estava tomado de medo, ele estava tomado de pânico, ele estava tomado de desesperação. Por quê? Porque ele estava bajo ameaças. Então, quando ele escapou da casa, você vê que a Bíblia mostra que ele não levou nada com ele, só levou o aceite e um cajado. Só isso que ele levou, saiu com a roupa do corpo. E ele saiu por aí sem rumbo, sem saber o que ia acontecer. A mente de Jacob estava tomada de incertidumbre, ele não tinha futuro, não tinha esperança, ele não podia visualizar uma melhoria de vida, ele estava com medo. E quando ele tem um encontro com Deus, você vê que a Bíblia disse que ele tomou uma pedra, e aquela pedra ele usou como almohada, ele colocou a cabeça na pedra. Profeticamente, a pedra é Cristo, é um símbolo de Jesus. Em outras palavras, e naquela noite, quando ele colocou a cabeça na pedra, simbolizava que ele estava colocando seu pensamento em Deus. Ele estava permitindo que o Deus de seu abuelo, que o Deus de seu padre lhe hablara. E foi o que aconteceu naquela noite. Que depois que Jacob, ele escutou o que ele escutou de Deus, ele se levantou por la manhã outro homem. Ele já não se despertou como um fugitivo, ele já não se despertou como um andrajoso, ele já não se despertou sem saber o que fazer. Não, ele já se despertou com a mente dele tomada por os pensamentos de Deus. Ele já sabia para onde ir e ele já sabia o que ia acontecer. Por isso que ele hizo o voto com Deus. Quando ele hizo aquele voto, era porque ele já sabia o que Deus ia ser, e ele queria comprometer-se com Deus, com sua palavra também. Assim como Deus lhe deu uma palavra, ele queria empenhar a Deus uma palavra, e por isso que ele se sentiu em el dever de fazer aquele voto, porque os pensamentos dele naquele instante começaram a ser cambiados. Quando nós outros colocamos nossa mente, nossa cabeça em la palavra de Deus,
em las coisas de Deus, então se nossos pensamentos cambiam. E isso vai resultar em cambio de actitud, cambio de comportamento. As pessoas, em sua maioria, elas têm medo de empreender, elas têm medo de avançar. Por quê? Porque há incertidumbre no país, há uma incertidumbre política, há uma incertidumbre econômica. Hoje eu estava lendo em um periódico que disse assim, que a economia não vai a recuperar-se hasta 2023, que os empregos não serão recuperados hasta 2023. Você se imagina? A pessoa que está desempregada e lê uma coisa desta, como que ela se vai sentir? Ela se vai pegar um tiro, porque ela tem hijo para criar, ela tem uma família para sustentar, mas a palavra do diabo é assim. Então, se as pessoas, elas têm medo de actuar, de fazer determinadas coisas, por causa de uma incertidumbre criada por todo o que se vê, por todo o que se escuta. Mas não é por lo que está escrito na Bíblia, é por lo que está escrito no periódico. Então, se a pessoa, por causa de isso, ela não toma nenhuma atitude. Ela não toma. Porque os pensamentos de ela estão tomados de pânico, de medo. Quando nós permitimos que os pensamentos de Deus venham sobre nossa vida, então nós vencemos nossa batalha. Nós vencemos nossas guerras. Porque suas batalhas, suas guerras, você vence primeiro dentro de você. Antes de que você recupere seu matrimônio fora fisicamente, você vai recuperá-lo aqui dentro. Porque você passará a ser uma mulher segura. Você não será mais essa mulher tidiosa. Você não será mais essa mulher que vive murmurando. Todo esse enojo que você traz, todo esse mau humor que você carga, todo esse enojo que você leva, toda essa irritabilidade que você tem, é produto do que você traz adentro. Frustração, questionamento. Por que ele me isso? Por que ele me hace? Por que ele me derrubou? Por que ele se foi com outra? Por que ele actuou assim? Você está dentro de você. E mientras você não vença isso, você não vai vencer fora. Porque sua guerra é vencida primeiro dentro. Por isso que o diabo trabalha em sua mente. Por isso que o diabo, ele vai trabalhar dentro da cabeça. Porque ele sabe que de los pensamentos vêm as reações. Quando você é feliz, então você hará outra pessoa feliz. Quando você tem paz, você transmitirá paz. Mas isso começa dentro de você. A paz está dentro, começa dentro da pessoa. A paz você não encontra em um lugar. Não é um lugar que lhe vai trazer paz. Você pode estar aqui na igreja e aqui dentro você tem paz, por um momento. Mas não é a igreja que lhe vai dar paz. A paz tem que estar dentro de você. E quando isso vai acontecer? Quando seus pensamentos cambiam. Quando você já não deixe mais seus medos dominarem. E isso só é possível quando você se alimenta disso aqui, da palavra de Deus. Amém, gente? Vê o que Pablo disse, capítulo 3. Ele disse: se habéis, pois, ressuscitado com Cristo, buscad las coisas de arriba, donde está Cristo sentado à la diestra de Deus. Poned la mira em las coisas de arriba, no em las de la tierra. Amém. Mira-me a mim, por favor. Todo o que o diabo quer é que você viva em um plano terrenal. Porque em el plano terrenal, todo é limitado, todo é condicionado.
En el plan terrenal, todo es difícil. Por isso que o diabo trabalha para arrastrar a persona para abaixo. Porque o plano terrenal provoca dentro da persona isso, limites. En el plano terrenal, la edad cuenta. En el plano terrenal, o sexo cuenta. En el plano terrenal, la condição socioeconômica cuenta. En el plano terrenal, la condição cuenta. El nível educacional cuenta. El color de la piel cuenta. ¿Está compreendendo? El físico cuenta. Então, o diabo sempre lhe vai querer arrastrar para um plano terrenal, para que você viva condicionado a las coisas terrenais. Então, a pessoa diz: eu não posso porque eu não tenho estudo, eu não vou conseguir porque já estou velho, eu sou gordo, eu sou feio, eu sou barrito, eu sou moreno, eu sou, e sempre a pessoa vai encontrar uma barreira no plano terrenal. Por isso que o diabo trabalha para controlar sua mente, para controlar seus pensamentos, porque ele sabe que de aí vendrão suas decisões. Então, quando eu vou mirando para esse plano terrenal, que me coloca muitas condições, eu termino por desistir. Eu vou desistir. Então, pensa-lo. O diabo vai trabalhar sempre para que você não coloque a mirada em las coisas de arriba, para que você não coloque seus olhos em las coisas celestiais, porque no plano celestial não há limitações. Não há edad no plano celestial. Não há edad, não há color, não há condição humana. No plano celestial, a pessoa tem todas as condições, todas, para ser o que ela quer ser, chegar a onde ela quer chegar, alcançar o que ela queira. Porque no plano celestial, todo é possível. Todo lo puedo em Cristo, que me fortalece. Amém, gente? Em el plano espiritual não há medo, porque o Senhor é a fortaleza de minha vida. A quem temerei? Me está compreendendo, sim ou não? Em el plano celestial, a persona, ela encontra o que ela nunca vai encontrar em el plano terrenal. Nunca. O profeta Joel, em el capítulo 2 de Joel, anote para que depois você leia. Joel, capítulo 2, creio que verso 23. Deixa que eu veja, não abra. Joel, perdão, 2:28. Joel 2:28. Encontraram? Encontraram não, escreveram melhor, perdão. Ele disse assim, plano espiritual, mira-me a mim por favor. Plano espiritual. Plano espiritual. Já lhe falei do plano terrenal. Plano espiritual. Ele disse assim, sucederá que depois de isto, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vuestros hijos e vuestras hijas profetizarão. Em el plano físico, lo normal é que o adolescente seja rebelde, que o jovem seja problemático, que o jovem seja rebelde, plano terreno. Se você vai falar com um psicólogo, que meu filho está assim, o psicólogo lhe vai dizer o quê? É a idade, tenha paciência, isso se lhe vai ir. É assim ou não é assim? Você vai falar com sua mamá, tu também era assim, minha.
porque é plano terrenal. Mas vê aqui no plano espiritual, é diferente. Os hijos e as hijas profetizarão, ou seja, serão pessoas de Deus. Serão homens e mulheres de Deus. Lo que o plano material, o plano carnal, o plano terrenal não pode ser. Porque nenhum psicólogo, nenhum conselho hará um jovem ser obediente ao padre, aún mais nos dias de hoje. Solo no plano espiritual que isso pode acontecer. Aí ele disse mais: vuestros ancianos sonharão sonhos. Os viejos não sonham com nada. Viejo solo tem pesadilha. Você quer ver uma pessoa quando está quedando vieja? Quando ela começa a reclamar de tudo. Se o seu marido reclama de tudo, ele já está quedando viejo. Se sua esposa reclama de tudo, está quedando vieja. Está quedando. Está quedando vieja. Reclama qualquer coisa. Tá, quedou vieja. Não tem mais senso de humor, não tem mais, porque está viejo. Ele viejo é assim. Ele viejo só pensa que vai morrer. Ele já pensa em morrer. Ele viejo só quer ganhar a pensão dele. Porque ele já não sonha mais com nada. Você já viu um viejo dizer, vou ser empresário? Você já viu um viejo dizer, vou quedar rico? Você já viu um viejo dizer assim, eu vou arrebentar? Não. Porque viejo não sonha. Viejo não tem sonho. Ele não sonha com nada. O viejo que está em plano terrenal. O viejo del plano terrenal não sonha com nada. Cada dia que ele amanece, ele abre o olho e diz: todavia sigo aqui. É verdade. Ele já levanta já pela manhã. Há muito jovem que é viejo, verdade? Mas o problema está onde? Aqui, ó. Porque a pessoa, quando ela está no plano espiritual, então a edade não cambia a maneira dela ser. Ela continua digna de vida. Fisicamente, não de modo, mas aqui dentro da mente dela, ela continua sonhando, ela continua lutando por seus objetivos, ela continua tendo propósitos da vida, ela continua tendo desejos, porque está aqui dentro. Ela está dentro de um plano espiritual. Ela está dentro de um plano espiritual. Ela não vive no plano terrenal. Aí você entende por que o diabo quer que a pessoa viva em um plano terrenal. Para que a pessoa seja uma amargada. Ela viva amargada. Ela viva assim esperança, ela viva assim alegria, ela viva assim visualizar um futuro melhor. Ela não consegue ver isso. Ela vive sempre com pensamentos negativos, sempre murmurando, reclamando. Mas a pessoa que vive dentro de um plano espiritual, para ela tudo está bem. Está compreendendo? Porque ela tem o espírito aqui. Mas se ela tem... não me gostou esse. Os ancianos sonharão. E os jovens verão visões. Ou seja, o jovem, quando ele está no plano espiritual, então se ele tem visão. Não é visão de ver nada, não. É a visão de futuro. A visão de crescer. A visão de ser alguém. O jovem normalmente ele vive eloi. Ele se preocupa com eloi. Se você dá para um jovem hoje 1.000 pesos, ele se lo gasta hoje. Hoje ele se lo gasta. Se você dá para ele 10.000, ele vai gastar hoje.
Vai comprar um tênis, vai comprar um gorro, vai comprar isso, vai comprar um relógio para poder sair em lacade. És ou não és? Porque ele não tem que visão. Ele vive dentro de um plano terrenal. Ele não tem visão de nada. Os TV jovem não estuda, não quer estudar. A maioria dos jovens não lhe gusta estudar. Não lhe gusta. Hoje eu falei com uma muchacha e disse assim: hija, a universidade, não la hice. E por quê? Não, porque não me decidia. E hasta hoje não se decidiu nada. Mas por quê? Porque não tem que visão. A pessoa que não tem visão é assim. Porque ela vive nesse plano terrenal, ela não vê. E ela segue a corrente dos amigos. Os amigos são vagos, ela quer ser vago igual a eles. Eles não estudam, ela também não quer estudar. Não quer ter carreira, não quer, porque não tem visão de nada. Mas um jovem que tem a visão é diferente. Você dá 10 mil a ele gasta 100 pesos e gasta 9, e guarda 9.900, ele vai inverter aquele dinheiro. Ele já está pensando de onde vou invertir esse dinheiro para que esse dinheiro multiplique. Ele já está pensando em invertir no estudo dele, em comprar um livro, em fazer alguma coisa que venga a fazê-lo crescer. Porque ele tem visão. Ele vive um plano espiritual. Ele não vive um plano terrenal. Essa é a diferença. Está claro do que eu lhes digo? Sim ou não? Aí ele disse: há um sobre os servos. Há um sobre os servos e las servas derramarei meu espírito. Ou seja, a pessoa pode ser aquela pessoa mais sencilla. Ela pode não ter estudo, ela pode não ter preparação, ela pode não ter nada. Mas quando ela sai do plano físico para o espiritual, ela começa a querer. Não, eu vou a vencer. Hoje eu estou limpando esse piso, amanhã eu vou ser a dona da empresa que limpa pisos. Porque a cabeça dela cambia. Hoje eu sou o construtor. Eu estou aqui ponendo esses ladrilhos. Amanhã eu serei o dono desta construtora. Ele começa porque ele sai. Por isso o apóstolo Pablo, volvamos a Colossenses. Poned la mira em las coisas de adonde? De arriba. No en las de la tierra, porque habéis muerto, e vuestra vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, nuestra vida, seja manifestado, então vosotros também sereis manifestados com Ele em glória. Então, onde tem que estar nossos pensamentos? Aonde? Em las coisas de arriba. Salga do plano terrenal. Não viva mais por suas condições humanas. Não deixe que o diabo lhe arrastre. Mantenha sua mente, seus pensamentos conectados com Deus. O bispo, com isso você está dizendo que eu não posso ver minha película, ver minhas séries, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que você tem que saber selecionar o que você vê. Porque eu vejo, mas eu seleciono o que eu vejo. Me gusta leio muito. Porque me gusta alimentar minha cabeça. Mas leio coisas buenas. Leio coisas, livros de la fé, que me fazem pensar nas coisas de arriba. Leio minha Bíblia. Leio, me alimento de Édia. Todos os dias. Eu quero mais. Por quê? Porque eu quero manter minha cabeça como eu sou hoje. Volva um pouquinho aí e coloque em Filipenses, um pouquinho, só no... Voltei para trás. Filipenses capítulo 4. Ele disse assim, verso 8. Por lo demás,
hermanos, todo lo que es verdadeiro, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, se há alguma virtude ou algo que merece elogio, em esto o quê? Em esto o quê? Pensad. Em esto pensad. Então ele manda que nós outros vengamos pensar em nas coisas que são buenas, verdadeiras, honoráveis, justas. Ou seja, pensem nisso. Aí ele disse: lo que também habéis aprendido e recebido e ouído e visto em mim, esto practicado, e o Deus de paz estará aqui. Coloque-se de pé em seu lugar. Ponga-se de pé. Ustedes me han compreendido? Quem me ha compreendido? Então, aonde se dão nossas batalhas? Aonde? Aonde vencemos nossas guerras? Aonde? Em la mente. Se você está perdendo essa guerra, é porque você la começou a perder aqui. E você la perdeu aqui, ou la está perdendo aqui, porque você está dando ouvidos ao diabo. E por isso que você se vai debilitando. A depressão é o resultado de uma guerra que está perdendo-se. Quando a pessoa chega ao extremo de cometer suicídio, ela perdeu a guerra em la mente dela, porque o diabo la convenceu de que ela não servia, de que ela não valia nada, de que ela não merece viver, de que nada la quer, de que ela não é inservível, que ela é uma inútil. O diabo ganhou a guerra aqui dentro e la levou a cometer um suicídio. Quando a pessoa desiste de sua família, desiste de seu matrimônio, ela desiste de sua vida, o diabo la ganhou aqui dentro. O diabo la venceu dentro da mente. A atitude dela é a atitude de uma perdedora. Ela já fracassou aqui dentro. Ela perdeu a guerra em la mente dela. Nossa vitória começa dentro de nossa mente. Então, se eu repito, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você pensa. O que você vê, o que você escuta e o que você pensa vão determinar se você vai fracassar ou se você vai triunfar. Todo aqui dentro. Se você quer vencer, haga como Jacob isso. Coloque a cabeça aqui. Coloca a sua cabeça aqui. Porque se você tem a cabeça na palavra de Deus, sua cabeça se vai llenar de coisa buena. Você só vai pensar em coisas buenas. Você vai amanhecer com ânimo, com ganas, com entusiasmo, porque sua cabeça está sendo tomada por essa palavra. Sua cabeça está na palavra, que é a pedra. Amém, gente? Em nesto pensado. Pense nisso. Leia menos porquerias, perdão da expressão. Leia menos. As notícias teremos que ver por uma questão de informação, mas cuidado. Leia e não deixe que elas lhe dominem. Amém, gente? Cuidado. Se a partir de hoje, procure selecionar melhor o que você vê, o que você escuta e o que você pensa. Quando venga um pensamento malo, imediatamente quítalo, não o alimente.
Quando usted escute uma pessoa que está falando tonteria, alergue-se dela. Quando lhe mandem um vídeo de hablando tonteria ou hablando contra a igreja, contra a fé, delete, borre, bloqueie essa pessoa. Udia. Isso me sustenta hasta hoje. Eu não quero saber. Minha cabeça tem que estar aqui. É isso que lhe hará forte. Amém?